Olá, tudo bem? Eu sou o Prof. Luiz e essa é a segunda aula sobre congruência de triângulos. Nessa aula, vamos estudar os casos de congruência de triângulos, que é quando nós vamos verificar características reduzidas, não precisamos verificar agora todos os lados e todos os ângulos, para garantir que dois triângulos são congruentes. O primeiro caso de congruência é o caso lado, lado, lado. Se eu verificar que os lados correspondentes são congruentes entre dois triângulos, eu já garanto que esses dois triângulos vão ser congruentes. Ou seja, eu garanto que os ângulos também vão ser congruentes. Por exemplo, eu tenho aqui o triângulo ABC, o triângulo DEF. Os tracinhos indicam lados com medidas iguais ou ângulos com medidas iguais. Então, olhando para cá, eu tenho que esse lado tem a mesma medida desse, são congruentes. Esse lado tem a mesma medida desse, são congruentes. E esse lado tem a mesma medida desse, são congruentes. Ou seja, os triângulos ABC e DF são congruentes. E se você observar, o ângulo que está oposto ao que tem três tracinhos também vai ser congruente ao ângulo que está oposto ao lado que tem três tracinhos. O ângulo que está oposto ao lado que tem um tracinho também vai ser congruente ao ângulo que está oposto ao lado que tem um tracinho. E o ângulo que está oposto ao lado que tem dois tracinhos é congruente ao ângulo que está oposto ao lado que tem dois tracinhos. Então, de quebra, eu ganho os ângulos também nesse caso. Por exemplo, o triângulo que tem lados 3, 4 e 5, ele vai ser congruente ao triângulo que tem lados 3, 4 e 5. Eles vão ter os mesmos ângulos e as mesmas medidas para os lados. Um segundo caso é o caso lado, ângulo, lado. Se eu tenho dois lados e no meio um ângulo que vai ser congruente nos dois triângulos, esses dois triângulos também vão ser congruentes. Por exemplo, esses dois triângulos ABC, A', B' e C' são congruentes porque eles têm esse lado congruente, esses lados congruentes, e entre esses dois lados, ou seja, esses dois lados, formam um ângulo congruente. Então, se eu tenho dois lados congruentes e esses lados formam um ângulo congruente, esse triângulo também vai ser congruente. Ou seja, aqui, esse ângulo tem a mesma medida desse, esse ângulo tem a mesma medida desse, e esse lado vai ter a mesma medida desse lado aqui. Exemplo, um triângulo que tem lados 3, 2,6 e um ângulo de 45, vai ser congruente a qualquer outro triângulo que tenha lado 3, 2,6 e o ângulo formado por esses lados ser 45. O terceiro caso de congruência é o caso lado, ângulo, lado. Agora eu tenho um lado e dois ângulos consecutivos, né? Repare que a ordem aqui é muito importante. Então eu tenho um lado, depois eu tenho um ângulo e eu tenho o próximo ângulo. Dessa forma aqui, ó. Eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e eu tenho o próximo ângulo. Sempre vai ter um ângulo de frente para o lado que eu tinha, né? Aqui da mesma forma, eu tenho um lado, um ângulo e o próximo ângulo, tá bom? Se vocês repararem, esses dois ângulos são congruentes a esses dois ângulos e esse lado é congruente a esse. Então, os dois triângulos vão ser congruentes. Exemplo, é um triângulo que tem um lado de 5, um ângulo de 38 e o lado que está oposto ao lado de 5 ser 70. E o ângulo que está oposto ao lado de 5 ser 70. Aqui, da mesma forma, eu tenho um lado de 5, um ângulo de 38 e o ângulo que está oposto ao lado de 5 valer 70. Esses dois triângulos são congruentes. Então, eu sei que esse lado que está entre os dois ângulos conhecidos é congruente a esse. E eu sei também que esse lado vai ser congruente a esse. E esse ângulo, obviamente, ele é congruente a esse. Eu consigo até descobrir que ângulo que é.
Porque se eu fizer 70 mais 38, vai dar igual a 108. E eu sei que a soma dos ângulos do triângulo, nós já vimos isso em aulas passadas, tem que valer 180. Então, se eu fizer 180 menos 108, vai dar 72. Então, esse ângulo vale 72 e esse ângulo vale 72. O último caso é o caso ângulo lado ângulo, e ele é uma consequência do anterior, né? Porque se eu tenho dois ângulos congruentes, eu garanto que o terceiro vai ser congruente também, né? Porque a soma tem que dar sempre 180. Se dois ângulos são iguais, o terceiro tem que ser igual para a soma dar 180. E aí, eu tenho o ângulo que não é conhecido, ele tem que estar de frente para o lado conhecido. Então, o caso ângulo, lado, ângulo. Exemplo, um triângulo que tenha ângulos de 39 e 85, e entre esses ângulos eu tenho um lado de 3,5. Né? Dois triângulos com essas medidas, eles vão ser sempre congruentes. Vamos aplicar os casos de congruência agora. Na imagem a seguir, sabemos que AB é 15. Já vou colocando as medidas. Então, AB é 15. BC, de D até C, eu sei que vale 10. De A até C, eu sei que vale 3x menos 2. Então, deixa eu corrigir aqui. 3x menos 2. Eu sei que de D até E vale 4y mais 3. Então, de D até E, 4y mais 3. Eu quero saber o valor de x mais y. Primeira coisa que a gente pode observar é que esses dois ângulos, eles são opostos pelo vértice. Eles são OPV. Então, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eu tenho o caso ângulo de 90, lado e ângulo congruente. O caso ângulo, lado e ângulo. E do outro triângulo eu também tenho o mesmo caso. Ângulo de 90, lado e ângulo. Então, esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, o lado AB tem que ter a mesma medida do lado ED. O lado AC tem que ter a mesma medida do lado CD. E aí, fazendo a equação de cada variável, eu consigo determinar os valores de x e y. 3x menos 2 precisa ser igual a 10, porque o lado AC é congruente ao lado CD, porque eles estão opostos ao ângulo de 90. Então, 3x é igual a 10 mais 2, 3x é igual a 12, dividindo todo mundo por 3, eu chego que x vale 4. Da mesma maneira, o ângulo de um tracinho está oposto ao 15 e no outro triângulo ele está oposto ao 4y mais 3. Então, 4y mais 3 precisa ser igual a 15. Passo 3 para o outro lado diminuindo. Então, fica 4y é igual a 15 menos 3. 4y é igual a 12. Dividindo todo mundo por 4, eu chego que y é igual a 3. Como eu quero o valor de x mais y, fica 4 mais 3 igual a 7, letra D. Um segundo exemplo, na figura, AC é congruente a CD. Então, esse é o símbolo de congruente, tem que lembrar disso. AC é congruente a CD, então vou colocar um tracinho aqui. BC é congruente a CE. BC é congruente a CE. E aqui a gente ainda tem um ângulo de 90 graus aqui. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho o caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. E aí, eu tenho que ver quem que é o ângulo que está oposto a um tracinho e quem que é o ângulo que está oposto a dois tracinhos para montar a minha igualdade. Então,
No primeiro triângulo, que é o ABC, eu tenho que o 3A ele está oposto aos dois tracinhos. E no triângulo CDE, quem que está oposto aos dois tracinhos? É o 2A mais 10. Então, eles são iguais, eles têm a mesma medida. 3A menos 2A é igual a 10. A é igual a 10. Achei o valor de A. E aqui já dava até para marcar a alternativa correta, a letra C. Mas vamos fazer a conta do B ou do beta, né? Quem que está oposto ao lado de um tracinho? É o beta mais 48. E quem que está oposto a um tracinho no outro triângulo? É o 5 beta. Então, resolvendo isso aqui, fica beta menos 5 beta é igual a menos 48. Fica menos 4 beta, que é igual a menos 48, dividindo todo mundo por 4, fica beta é igual a 12, menos beta é igual a 12, multiplicando por menos 1, ou invertendo a posição dos dois, né? Eu chego aqui que o beta vale 12. Letra C, como nós já tínhamos determinado. Então é isso, finalizamos a parte de congruência. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao conteúdo de geometria. Até a próxima!